Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e hoje nós vamos concluir os livros históricos. Nessa conclusão dos livros históricos, na lição 9, nós vamos abordar o livro de Esdras e o livro de Esther. E na 10ª falaremos do livro de Neemias. Então, estaremos abordando no livro de Neemias o período da restauração. Essas aulas que nós vamos agora cobrir, lição 9 e 10, esses últimos 3 livros dos livros históricos, que é Esdras, Esther e Neemias, eles abordam o período chamado pós-cativeiro, ou seja, o regresso do cativeiro. Então, na lição 9, nós vamos tratar de Esdras, e como o povo foi para o cativeiro em 3 levas, o povo deve retornar do cativeiro também em 3 levas. Uma que volta com Zorobabel, governador, em 536. A segunda leva volta com Esdras, mais ou menos em torno de 457 a.C. E a última leva acaba retornando com o Neemias em 443. Esdras, alguns discutem 458 a.C. Entre esse período, nós vamos ter, então, alguns profetas, como o profeta Ageu e Zacarias, na época de Zorobabel, que encoraja a reconstrução do templo. Temos também o período da rainha Esther, que ocorre no reino persa, e nos conta acerca da história da festa do Purim, 458 a.C., o tempo de Esdras, e 445 Neemias e o último profeta Malaquias. Muito bem, então o cativeiro babilônico durou 70 anos. Os judeus permaneceram 70 anos no cativeiro babilônico, começando com a primeira leva em 606 até 536, que começou a se dar o retorno. Nós, na verdade, temos poucas informações acerca da vida judaica durante esse período do cativeiro. O conhecimento que temos a respeito dos eventos daquele tempo baseia-se principalmente nas profecias do livro de Daniel e Ezequiel. O retorno dos judeus à terra prometida é relatado detalhadamente por Esdras e, posteriormente, por Neemias na reconstrução do templo. Os cativos foram libertos em 3 etapas sucessivas. O primeiro grupo, que foi o maior, foi liderado pelo decreto do rei Ciro e autorizado aos judeus a regressarem e voltarem a Judá. Estudaremos nessa lição as experiências desse primeiro grupo de exilados, através do livro de Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, notando o que se passava na vida desses judeus que permaneciam na capital persa durante o reinado de Esther. Os livros bíblicos que tratam do regresso dos hebreus à sua terra não estão em ordem cronológica na Bíblia. Veja o quadro abaixo, o aluno que tem acesso à plataforma aí do aluno, você vai ver na página 204 do seu manual de estudo, um quadro que facilita a associação desses eventos. 536, temos a história de Zorobabel, mas está registrado no livro de Esdras, o capítulo 1 ao 6. Depois temos a história do livro de Esther, que se dá em torno de 483 a.C. Depois Esdras, o grande sacerdote, escriba de Esdras, capítulo 7 ao 10. E depois a história de Neemias. E aqui não aparece, mas também temos o profeta Malaquias.
Ageu e Zacarias e Malaquias são considerados profetas pós-cativeiros. Falemos um pouco de cada período. 536 a.C. A pessoa achava que é Zorobabel e mostra a volta a Judá com um grupo de 50 mil exilados. Após 16 anos de trabalho, eles vão construir o templo, na verdade vão dar quase 20 e reinaugurar o templo, a construção do templo em 516 a.C. Os profetas que vão reestimular a reconstrução do templo é Ageu e Zacarias. Em 483 a.C., temos a história de Ester, que ela é escolhida para substituir a rainha Vasti. Em 458 a.C., temos a história de Esdras, que volta a Judá com um pequeno grupo de exilados, e Esdras começa uma reforma espiritual ensinando a lei para o povo que retornou para Judá. Em 445, Neemias volta a Judá com um pequeno também grupo de exilados para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 3 livros históricos que nós temos, Esdras, Neemias e Ester, são de autoria desconhecidas. Talvez Esdras foi escrito por Esdras mesmo, e Neemias por Neemias, e Ester acredita-se que talvez Mardoqueu é o escritor. Estudiosos da Bíblia sugerem as seguintes possibilidades de autoria para os livros. O livro de Esdras, obra do próprio Esdras, pois contém referências autobiográficas no capítulo 7, verso 28 e 9 e 15. Então, Esdras teria sido o autor também das crônicas, e alguns atribuem também a autoria do Salmo 119 a Esdras. Já o livro de Neemias também parece ser autobiográfico. E a autoria de Ester é mais difícil, e a maioria dos estudiosos acredita que tenha sido escrito por Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, que era o pai adotivo da rainha Ester. Nessa lição de número 9, nós vamos estudar 5 textos. Primeiro, o cativeiro babilônico. Segundo, o retorno, texto 2, o retorno do exílio sobre a liderança de Zorobabel. Terceiro, o templo concluído. Quarto, uma órfã que se torna rainha, Ester. O nome dela é Hadassah, na verdade, em hebraico, mas Ester é o seu nome persa. E quinto, Deus usa Ester para livrar a nação judaica. Vamos então ao texto 1, cativeiro babilônico. O cativeiro foi necessário para a purificação espiritual do povo judeu. Nunca mais a nação judaica recairia na idolatria. Além disso, o cativeiro infundiu nos judeus uma consciência permanente do seu destino como povo eleito, segundo o plano universal de Deus. Reavivou-se a chama da expectação do Messias, que viria governar o mundo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo. Jeremias mandou uma carta ao povo judeu cativo na Babilônia, aconselhando a pensar em residência permanente, construir casas, criar suas famílias, plantar hortas e roças, pois permaneceriam no exílio durante 70 anos. Jeremias, capítulo 29, verso 1 a 23. E ele advertiu também contra os falsos profetas, que profetizariam a imediata libertação do cativeiro. Infelizmente, o povo não quis aceitar a profecia de Jeremias. Foi esse mesmo profeta que animou os judeus a aceitarem o cativeiro como parte do plano de Deus, a fim de conduzi-los ao arrependimento. E uma passagem bem conhecida de Jeremias 29, 11 e 12, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Deus fez o seu povo prosperar, embora estando no exílio. Os judeus chegaram ao cativeiro na qualidade de escravos, mas aos poucos foram se tornando importantes e prósperos comerciantes. A história nos diz que os cativos passaram a desenvolver também as profissões de ourives e perfumistas, Neemias 3:8. Alguns dos judeus vieram ocupar altas posições governamentais. Foi Daniel e Mordecai ou Mardoqueu foram nomeados primeiros ministros. Esther chegou a ser rainha no reinado persa. Neemias tornou-se ministro particular do rei. É interessante notar que quando o rei Ciro ofereceu aos judeus a opção de voltarem à sua terra, só 50 mil deles quiseram aproveitar a oportunidade. A maioria deles já estavam tão adaptada no desterro que não quiseram voltar à vida mais áspera e incerta na terra de Judá. O cativeiro deu início também a várias inovações de ordem religiosa. Foi nesse período que nasceu a sinagoga, como substitutiva do templo destruído. As Sagradas Escrituras também ganharam relevo na vida dos cativos e surgiu a profissão de escriba, ou seja, homens cuja responsabilidade era de copiarem e interpretarem a palavra de Deus. E, acima de tudo, a idolatria foi definitivamente abolida de entre os judeus até o dia de hoje. O grupo remanescente conscientizou-se da onipotência de Deus e da importância do povo de Israel na realização do seu plano divino através dos séculos. A política. É difícil compreender a história bíblica daquela época sem o conhecimento fundamental da política internacional daquele período. As três grandes potências mundiais que influíram na história do povo de Deus antes do cativeiro e depois do cativeiro foram a Síria, Babilônia e Medo-Persa. Olhando o tempo da Síria, podemos pôr 720 a.C., Babilônia, 606 a.C. e Medo-Persa, 536 a.C. Do mesmo tempo do Império Babilônico, é também o cativeiro babilônico para os judeus. A Assíria foi a potência desumana e cruel que levou o reino do norte de Israel ao cativeiro em 722 a.C. O poder assírio foi declinando aos poucos até a batalha decisiva de Carquemes no ano 606 a.C., quando a Babilônia consolidou a sua posição como a mais poderosa nação do mundo na sua época. Foi naquele mesmo ano que a Babilônia conquistou Judá, levando Judá prisioneira à elite de nação, na tentativa de evitar mais uma rebelião. Efetivamente, Judá rebelou-se 2 vezes e, como consequência, a capital, Jerusalém, e o seu templo foram destruídos. Falemos dos grandes monarcas daquela época. Aprenderiam em primeira mão que Jeová, o Deus dos judeus, é o único e verdadeiro Deus e que não pode ser ignorado impunemente. Nabucodonosor proclamou-se divino e foi castigado por Deus para viver com as feras do campo. Daniel 4, 30 ao 33. Belsazar, neto de Nabucodonosor, ousou apoderar-se de vasilhas e utensílios do templo para uma grande festa de orgia e recebeu de Deus uma mensagem de castigo escrito com um dedo na parede do palácio real.
Naquela mesma noite, a capital do seu reino foi conquistada pelos monarca Medo, Dario, Daniel, capítulo 5. O rei Dario compartilhava seu poder com outro rei ainda mais poderoso, de nome Ciro. Juntos governaram o império Medo-Persa, que foi descrito por Daniel simbolicamente em suas visões como um urso, com um lado mais baixo, a Média, e o outro, a Pérsia. Pode ler Daniel capítulo 7. Foi Ciro quem decretou que se os judeus que estivessem dispostos pudessem retornar a Judá. O decreto de Ciro assinalou o fim do cativeiro dos judeus, mas os reis Medo-Persa ainda mantiveram seu controle sobre Judá por mais de 200 anos, até o surgimento do Império Grego de Alexandre o Grande. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. 9.1. Período do cativeiro não foi necessariamente para a purificação espiritual do povo judeu. Errado. Ele serviu, sim, para esse propósito. 9.2. Jeremias levou o povo judeu a aceitar o exílio como parte do plano de Deus a fim de conduzi-lo ao arrependimento. Certo. 9.3. No intuito de castigar o povo no cativeiro, Deus conduziu-os à miséria e humilhação. Errado. Deus tomou conta deles lá. 9.4. Alguns judeus vieram ocupar altas posições governamentais no exílio. Certo. Vamos agora ao texto 2. O retorno do exílio sob Zorobabel. Esdras, capítulo 1 e 2. Conforme o plano de Deus, Cristo deveria nascer em Belém de Judá e não na Babilônia. Miqueias 5:2. Para realizar esse plano, Deus operou num coração de um rei pagão, Ciro, que autorizasse Sesbazar, ou seja, Zorobabel, um dos principais líderes de Judá, a conduzir de volta a Israel a um grupo remanescente de judeus exilados. Como veremos a seguir, foram poucos os que se beneficiaram do governo decreto do rei. Esse grupo remanescente foi, no entanto, o núcleo do qual renasceria o resplendor da nação de Israel, ou dos judeus. O que é mais importante é que esse pequeno grupo conduziu em si a linhagem de Jesus Cristo, o Messias. Zorobabel aparece na lista tanto de Mateus quanto de Lucas, na genealogia de Jesus. Falemos do decreto de Ciro, capítulo 1 de Esdras. A história secular dos judeus afirma que, ao ler as profecias de Isaías escritas 150 anos de seu reinado, Ciro, que foi chamado de meu ungido, ficou tão perplexo ao ver seu próprio nome ali escrito, que quis cumprir aquela profecia, mandando de volta a Israel um grupo remanescente de exilado. Antiguidade dos Judeus, tomo 2, capítulo 2, Flávio Josefos. Não sabemos com certeza se Ciro leu ou não tal profecia. Sabemos muito bem que sua ação foi divinamente inspirada, pois a Bíblia declara que Deus despertou o espírito de Ciro. Esdras 1. Ciro ficava muito impressionado com o Deus dos judeus. Embora não fizesse parte do povo da promessa, respeitava muito a Jeová, dizendo ser ele o Deus dos céus, que lhe dera tanto poder na terra para que o templo fosse reconstruído. Esdras, capítulo 1, verso 2 e 3. Apenas 50.000 judeus responderam afirmativamente ao decreto de Ciro. Muitos que escolheram permanecer em seus confortáveis lares na Babilônia podiam alegar motivos pessoais os mais diversos, mas os que optaram por deixar o conforto babilônico foram chamados por Deus para participar
da reconstrução do templo. Todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, verso 5. Mesmo aqueles que não voltaram para participar pessoalmente na reconstrução do templo, contribuíram financeiramente para a execução do projeto. Esdras 1, 4. A lista dos exilados. O capítulo 2 do livro de Esdras contém uma interessante lista dos que regressaram a Jerusalém. A partir do verso 2 do capítulo 2, vemos uma relação de nomes, começando com o próprio Zorobabel. Sem dúvida, foram esses os chefes chamados por Deus por serem fiéis. Veja como Deus conservava na lembrança aqueles que quiseram voltar, não negligenciando nem o mais humilde servo. Deus se lembra de todos os nossos atos de fidelidade para com Ele. Notamos nos últimos 6 versos do capítulo 2 que os que voltaram, apesar de ser bastante pobres, mostravam-se generosos em relação à obra do Senhor. A sua pobreza está implícita no pequeno número de animais domésticos, em comparação com o tamanho do grupo. Eles possuíam só um animal para cada 6 pessoas. Sem dúvida, caminhar a pé durante a viagem de 4 meses de Babilônia até a terra de Israel, levando consigo aos poucos bens que esses animais podiam carregar. Mesmo assim, estavam dispostos ao sacrifício, dando ao pouco que tinham para a obra do Senhor. Se o ouro que eles deram como contribuição fosse pesado, conforme o nosso atual sistema de medidas, somaria um total de 500 quilos, e a prata doada por eles pesaria umas 3 toneladas. Esdras, capítulo 2, verso 69. O início da reconstrução do templo. Esdras, capítulo 3. Antes de qualquer outra coisa, os judeus que regressaram quiseram construir um altar ao Senhor, por causa da constante ameaça de ataques inimigos. Era de se supor que eles quisessem edificar primeiro fortalezas e muros defensivos, mas não foi assim. Primeiro, cuidaram do altar e dos holocaustos, sacrifícios de consagração, e depois da própria defesa. Podemos aprender muita coisa desse louvável exemplo. Muitas vezes ficamos tão ocupados com as imperiosas necessidades da nossa vida que negligenciamos o nosso altar pessoal de culto a Deus. Como aquele grupo remanescente de judeus, devemos dar primazia à adoração do nosso Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ao completarem a construção do altar, os judeus lançaram os fundamentos do templo. Todo o povo se reuniu para um culto de consagração ao Senhor. O tamanho da planta do novo templo parecia tão pequeno que alguns dos mais velhos choraram, lembrando da glória do templo anterior. Mas os outros alegravam-se com aquilo que Deus estava fazendo. Apesar dessa nova realização ser bem humilde, muitos crentes dos nossos dias desprezam os dias dos humildes começos. Zacarias, capítulo 4, verso 10. Pelas saudades do glorioso passado, consequentemente, perdem o gozo da participação na obra de Deus no presente. Zacarias 3, verso 11 a 13. A construção do templo é interrompida. Durante os 70 anos do cativeiro, os samaritanos e outros grupos vizinhos tinham ocupado a terra de Israel. Evidentemente, eles não ficaram nada satisfeitos com o retorno dos judeus às suas terras.
Desde o início, esses inimigos tentaram sabotar o projeto de construção, fingindo-se fiéis à mesma causa. Depois escreveram uma carta mentirosa ao rei persa, acusando os judeus de estarem construindo uma fortaleza em vez de um templo. Essa carta representa um princípio constante através dos séculos. Quando a obra de Deus progride, Satanás sempre move oposição, utilizando a acusação como arma. Por causa desta carta mentirosa, a construção do templo foi interrompida durante 16 anos, mas apesar dessa demora, Deus continuou demonstrando que controlava a situação e, por fim, o templo foi concluído. Assinale com X a alternativa correta. Como Cristo deveria nascer em Belém, Deus operou no coração de Ciro a fim de libertar a volta dos judeus à terra de Israel. O grupo voltou, foi liderado por letra A, Zorobabel. 9:6. Os judeus que atenderam ao decreto de Ciro, liberando-os para voltar a Jerusalém, foram um total de, letra B, 50.000. 9:7. Os que aceitaram retornar à sua pátria foram chamados por Deus para reconstruírem, letra B, o templo de Jerusalém. 9:8. Tão logo chegaram a Jerusalém, os judeus procuraram construir, letra B, o altar onde ofereciam sacrifícios a Deus. Letra B. Vamos ao texto 3, o templo concluído. Acabamos de ver como, por causa de uma carta mentirosa, a reconstrução do templo foi interrompida, temporariamente por um decreto real. Durante 16 anos, a obra esteve parada, enquanto o povo cuidava dos próprios interesses. Nesse texto, nós vamos ver como foi reiniciada a construção do templo, principalmente através dos esforços de Zorobabel e também do profetas Ageu e Zacarias, que profetas que foram animando a Zorobabel para que o templo voltasse e o povo retornasse ao seu trabalho. É hora de edificar. A construção do templo não foi abandonada por apatia espiritual, mas por causa de ações vingativas da parte dos inimigos dos judeus. Aconteceu, porém, que durante os 16 anos em que o projeto de reconstrução do templo esteve parado, o povo perdeu o interesse por ele. Os profetas exortavam os judeus, dizendo-lhes que era hora de edificar o santuário de Deus. A esse aviso, o povo sempre respondia: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu 1:2. Infelizmente, o povo não queria retornar o projeto de construção do templo, porque esses interrompia seus trabalhos particulares e adiaria os seus projetos e planos financeiros e comerciais. O que antes era prioritário aos que haviam voltado, agora estava relegado a um segundo plano. Totalmente ocupados na construção de suas próprias casas, eles não se preocuparam com o abandono em que se achava a casa de Deus. Ageu, capítulo 1, versos 4 e 9. Mas o povo sofria em termos financeiros e espirituais e as consequências do seu egoísmo. As suas vidas eram sacos cheios de furo, pelos quais iam caindo as moedas neles colocado. Ageu, capítulo 1, verso 6. Zacarias identificou o problema como sendo negligência espiritual e apelou ao povo que se renovasse a sua aliança com Deus. Tornai-vos
para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1:3. Como nos alegra saber que o povo respondeu positivamente a esse apelo, dispondo a sua obediência imediata. Dentro em pouco, a reconstrução do templo processava-se normalmente. Pelo meu espírito. A construção do templo representa mais que um simples projeto físico de ordem arquitetônica. Foi uma obra espiritual, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esdras 5, verso 2. A mensagem divina através do profeta foi: o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Ageu 2:5. Essa verdade tornou-se o suporte principal do povo, à medida que ficava cada vez mais evidente que cada homem que trabalhava na construção do templo corria perigo de vida. Um dia apareceu lá um funcionário do governo para inspecionar o trabalho e questionar a autorização dos judeus para realizar aquela construção. O funcionário deu ao rei uma lista de nomes de todos os que trabalhavam na construção. Pode-se imaginar o medo das pessoas ao se darem conta das possíveis implicações de uma lista incriminadora. Talvez resultasse na morte de todos eles. Os judeus antigos referiam-se a crises como esta sem aparente solução humana, como sendo montanhas. 2 são os conceitos que aprendemos aqui sobre as nossas montanhas. Primeiro, Deus vigia e cuida constantemente daqueles que são fiéis à sua obra. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus. Esdras 5:5. Segundo, como salienta Zacarias, é o Espírito de Deus e não a inteligência ou ação humana que remove montanhas desse tipo. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, torna-te uma campina. Zacarias, capítulo 4, versos 6 e 7. Festejar com alegria. O rei Dario recebeu o relatório de construção e, conferindo os registros oficiais, comprovou ser autorizado pelo governo. Aparentemente, fora perdida a ordem da suspensão do trabalho. O rei decretou que o projeto dos judeus não fosse de forma alguma impedido e que o dinheiro do Tesouro Real fosse utilizado para apressar o andamento da reconstrução. Decretou também que qualquer que tentasse prejudicar o projeto dos judeus incorreria em perigo de vida. Esdras, capítulo 6, versos 6 e 11. O decreto do rei trouxe grande alegria ao povo judeu, e pouco depois a obra do templo foi concluída. É importante notar que o progresso na reedificação do templo vinha acompanhado de prosperidade espiritual. Os anciões, os judeus, iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, Esdras 6:14. Ao terminar a construção do templo, o povo regozijou-se com grande júbilo, lembrando-se de como Deus havia operado no coração do rei para realizar aquela obra. Tanto Ageu quanto Zacarias profetizaram para a época em que viveram em relação ao templo, mas já prevendo o período milenar, em que haverá uma glória ainda maior e mais duradoura. Vamos aos exercícios do texto 3, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. A construção do Templo de Jerusalém foi interrompida por causa dessa missiva. Letra D, uma carta mentirosa. 9:10. O povo
não queria reiniciá-lo, porque ele interrompia seus trabalhos particulares e adiaria projetos e planos financeiros e comerciais. Letra A, projeto da construção do templo. 9:11. Diante da negligência espiritual, pediu ao povo que renovasse sua aliança com Deus. Zacarias, letra B, recebeu o relatório sobre a construção, conferiu e decretou que o trabalho não fosse interrompido de forma alguma. Letra C, o rei Dario. Vamos agora ao texto 4. Falemos do livro agora de Esther, uma órfã que se torna rainha. Esther, capítulo 1 ao 4. O livro de Esther relata a tentativa de Satanás de destruir a linhagem de Jesus Cristo por meio do aniquilamento de toda a raça judaica. Deus, porém, interveio na história pela atuação de uma menina órfã e de seu pai adotivo. O plano de Satanás aqui foi anulado. Em termos cronológicos, os eventos do livro de Esther tiveram lugar entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Um pequeno núcleo de judeus tinha voltado a Judá, enquanto a maioria permanecia em terras estranhas. Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, depende da tradução, dois daqueles que ficaram no estrangeiro, moravam em Suzã, cidade principal do Império Medo-Persa. O livro de Esther. Esse livro apresenta duas características únicas. Em primeiro lugar, notamos a frequente repetição da palavra judeu, 8 vezes, e judeus, 43 vezes. Essas palavras tiveram sua origem na época do cativeiro, servindo para identificar o povo que era oriundo de Judá. O fato de permanecer os judeus um povo distinto e reconhecível em terras pagãs revela como Deus quis manter a sua identidade com a nação eleita, mesmo durante o seu cativeiro. Foi esta evidente separação ou identificação judaica que Amã, primeiro-ministro de Assuero, que é chamado Xerxes, achou tão odiosa, dando origem às suas críticas como contra os costumes dos hebreus. Esther, capítulo 3, verso 8. Uma segunda característica desse livro é a total ausência de referência direta ao nome de Deus, sendo, nesse particular, livro único entre os que integram as Santas Escrituras. Mas, apesar desse fato, o dedo de Deus manifesta-se plenamente em cada página do texto, como você constatará durante o estudo do livro de Esther. Vamos aos preparativos divinos, capítulo 1 e 2 do livro de Esther. Esse livro começa com uma grande festa no Palácio Real de Suzã. Assuero, título do rei cujo nome pessoal era Xerxes, tinha convocado seus nobres com o propósito de iniciar uma guerra contra a Grécia. Esther 1:3. Dario, pai de Xerxes, fora derrotado pelos gregos na batalha de Maratona, e o filho quis vingar a honra em um novo combate. O rei encerrou a sua convocação com um banquete que durou 7 dias. No último dia da grande festa, um tanto embriagado, ele mandou chamar sua esposa, a rainha Vasti, para que a beleza fosse mostrada aos nobres. Vasti negou-se a comparecer e foi castigada por seu ato de desobediência, sendo destituída da posição real. Durante os 4 anos seguintes, o rei Assuero, Xerxes, tentou por 2 vezes conquistar a Grécia, mas falhou em ambas as tentativas. Voltou para casa desanimado,
sofrendo com o desprestígio e sentindo a falta do conforto de uma rainha. A lei persa não permitia que ele chamasse Vasti de volta ao palácio. Por isso, seus conselheiros seguiram com as mais lindas moças de todas as 127 províncias do seu império, que fossem trazidas ao palácio, e dentre elas o rei escolhesse uma substituta para a rainha Vasti. Esther, órfã, judia, criada pelo primo Mordecai ou Mardoqueu, Esther 2:7, foi escolhida da sua província para residir no palácio de Susã. Sem dúvida, era repugnante a Esther e a Mordecai ou Mardoqueu a ideia de a jovem fazer parte do harém de um rei pagão. Contudo, Deus usou essa desagradável situação para sua glória. O Senhor exaltou Esther sobre todas as outras esposas, pois ela foi escolhida para rainha no lugar de Vasti. 5 anos após esse incidente, Esther fez uso do seu privilégio real para interceder em favor de seu povo, os judeus, quando os ex foram ameaçados de extinção. Mordecai apresentava-se regularmente no palácio, em visita à sua prima ou filha adotiva. Esther, numa de suas visitas, ouviu a conversa de 2 homens que planejavam o assassinato do rei. Mordecai, ou Mardoqueu, não foi premiado por haver salvo a vida do rei, mas o seu ato foi registrado nas crônicas oficiais do reino. Alguns anos depois desse pequeno detalhe, se tornou elemento importante no plano de Deus para salvar seu povo, poupando do extermínio. Falemos da conspiração de Amã. Esther, capítulo 3, verso 4. Pouco depois desse acontecimento, o conselheiro Amã foi elevado ao posto de primeiro-ministro, talvez em substituição a um dos conspiradores. Sendo um homem extremamente vaidoso, Amã exigia que todos no palácio se curvassem diante dele, como se fosse um deus. Mordecai ou Mardoqueu, judeu, devoto e justo, recusou a praticar tal ato, e Amã ficou tão furioso que resolveu matar não somente Mordecai ou Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Muito supersticioso, Amã consultou Purim, que era um tipo de dado para determinar a data em que se iniciaria o extermínio dos judeus. A data escolhida distava 11 meses. Amã nem sabia que Deus mesmo tinha escolhido essa data para realizar seus desígnios na salvação do seu povo. O malvado Amã persuadiu ao rei Xerxes a decretar a total destruição do povo judeu por todo o Império Medo-Persa. Mas Deus não foi apanhado de surpresa por estar essa aparente tragédia. O Senhor já havia preparado uma solução para essa crise antes de o problema tomar corpo. A decisão de Esther. O plano de Deus contava com a cooperação da rainha Esther. Mordecai ou Mardoqueu pediu que ela se apresentasse diante do rei para rogar em favor da vida do seu povo, os judeus. Tal ato seria considerado presunçoso e poderia custar a vida da rainha. Havia 30 dias que Esther não era chamada à presença do rei, e Amã era o amigo mais íntimo dele. No início, Esther quis recusar a fazer o que Mordecai ou Mardoqueu lhe pedira, mas o primo advertiu nos seguintes termos: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
e quem sabe se para tal tempo como chegasse a esse reino. Esther 4,14. As palavras desafio proferidas por Mordecai podem aplicar-se aos crentes de hoje. Às vezes, à semelhança de Esther, esquecemos que é nosso privilégio servir a Deus. Ele não precisa de nós, contudo, escolheu-nos para sermos úteis à sua obra. Vamos aos exercícios do texto 4, marque C para certo e para errado. Os judeus eram reconhecíveis em terras pagãs. Deus manteve a sua identidade como nação eleita, mesmo durante o cativeiro, certo? Assuero chamou os nobres, 9,14, Assuero chamou os nobres a fim de vingar a derrota sofrida por seu pai Dario, derrotado pela Grécia na Batalha de Maratona, certo? Assuero, embriagado, quis exibir os nobres a beleza de sua esposa Vasti. Ela negou atendê-lo, pelo que foi despojada de sua nobreza ou de sua realeza, certo? E 9,16, em substituição à rainha Vasti, Assuero tomou por esposa Esther, que certamente assumiu tal posição por intervenção divina, certo? Vamos ao texto agora de número 5. Deus usa Esther para livrar a nação judaica. Esther, capítulo 5 ao 10. O primeiro banquete de Esther, capítulo 5 e 6. Sem dúvida, a inusitada tática de preparar banquetes foi sugerida à rainha Esther pelo Espírito Santo, quando ela se atreveu a apresentar diante do rei, sem ser chamada. Esse lhe estendeu o cetro de honra, recebeu prazeroso e mandou-lhe pedir o favor que quisesse. Esther pediu somente que o rei e o seu primeiro-ministro Amã fosse ao banquete com que ela os brindaria naquela noite. Nesse faltoso evento, Esther não quis revelar a natureza do seu verdadeiro pedido, mas convidou o rei Amã a mais um banquete no dia seguinte. Durante o intervalo entre os dois banquetes, o Espírito Santo esclareceu os detalhes para a libertação do povo de Deus. Ao sair do primeiro banquete, Amã estava cheio de si, muito envaidecido pela honra do convite. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, ao que ele não se levantara, nem se movera, disse dele, se encheu de furor. Esther 5,9. Ao chegar em casa, Amã queixou-se a sua esposa Zeres sobre o insulto recebido. Ela e seus amigos aconselharam a construir uma forca naquela mesma noite, para o dia seguinte, com consentimento do rei, enforcar Mardoqueu ou Mordecai. Enquanto a forca estava sendo feita, o rei no palácio padecia de insônia. Ordenou então que lesse para ele as crônicas do seu reinado. Foi aí que deparou com o relato e atitude de Mordecai ao descobrir a conspiração contra a vida do rei, dando-se conta que o ato generoso de Mordecai ou Mardoqueu nunca fora galardoado, e o rei decidiu recompensá-lo. Nesse exato momento, Amã entra no palácio para outros fins e foi chamado à presença do rei. Assuero perguntou a Amã o que se devia fazer para honrar uma certa pessoa, e esse naturalmente supôs que fosse ele, Amã, que seria honrado. Por isso, recomendou que tal pessoa fosse levada a passear pela cidade de Suzã, montado no cavalo do rei, usando a coroa e as vestes reais, conduzida por um ato oficial da corte, e que apregoasse à sua frente. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Esther 6,9. Ignorava ele e acabava de recomendar a elevação do seu grande inimigo, Mordecai ou Mardoqueu. Esther 6,11.
O segundo banquete de Ester, capítulo 7. Havendo conduzido Mardoqueu pelas ruas de Susã durante quase um dia inteiro, Amã achava-se tão angustiado que quase não pôde assistir ao segundo banquete da rainha. Mal chegou em casa, porém vieram os eunucos do rei para levá-lo ao palácio. Durante o banquete, o rei não pôde mais conter a curiosidade e rogou a Ester que ela revelasse o conteúdo do seu pedido. A rainha sentiu que agora que era chegada a hora escolhida por Deus para falar com clareza e pediu encarecidamente que salvasse a sua vida e do seu povo dos malvelos planos elaborados por Amã. Ouvindo essa acusação e denúncia, o rei ficou furioso e saiu ao jardim, talvez para pensar e ponderar no quanto lhe significavam, respectivamente, a sua rainha e o seu primeiro-ministro. Deus lhe mostrou a resposta certa. Ao entrar novamente na sala de banquetes, o rei viu Amã caído sobre a divã da rainha. A cena, incriminamente, fez com que o rei mandasse matar o primeiro-ministro, a Ester 7:8, e um dos servos lembrou da existência da nova forca, e o próprio Amã foi enforcado nela no dia seguinte. A festa do Purim, Ester 8-10. A lei medo-persa não permitia a anulação dos decretos reais já baixados. Por isso, o ataque dos judeus, que estava decretado para o dia 13 do 12º mês, teve de realizar-se. Mas o rei bem podia emitir um segundo decreto, cuja finalidade fosse amenizar os efeitos do primeiro. Então Xerxes decretou que os judeus poderiam reunir-se e portar armas em defesa própria. A mudança radical operada nos eventos teve um importante impacto evangelístico, convertendo muitos pagãos medo-persas à fé judaica. Ester 8:17. No dia do ataque tão temido, Deus trouxe uma grande vitória aos judeus, e então outro decreto foi emitido, dando aos judeus o direito de festejar anualmente daquela data a vitória ganha. O festival chamar-se-ia Purim, uma referência aos dados usados por Amã para fixar a data do suposto massacre, 3:7, Ester 3:7. Até os nossos dias, a festa do Purim é comemorada anualmente pelos judeus do mundo inteiro. O decreto imutável que sentenciava a raça judaica à morte lembra-nos outra lei imutável, do pecado e da morte. Deus decretou que todo pecado fosse castigado pela morte. Tal lei não poderia ser anulada nem modificada, porém emitiu um segundo decreto, a lei do espírito e de vida, possibilitando a isenção da maldade da primeira lei. Essa segunda lei outorga a vida eterna. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1-2. Vamos aos exercícios do texto 5. Associa a coluna A à coluna B. 9:17. Sem dúvida, a tática de preparar banquete foi sugerida à rainha Ester por ele. Aqui nós colocamos ele, o Espírito Santo, letra D. 9:18. Após participar do primeiro banquete, aborreceu-se ao sair por não ver reverenciado por Mordecai, letra A, Amã. 9:19. Por sugestão dela, Amã mandou preparar uma forca para que Mordecai fosse executada. Aqui é Zeres, a esposa dele. Zeres. Depois do segundo banquete, decretou que os judeus poderiam reunir-se, portar armas em defesa própria. Letra B, Xerxes. Vamos à revisão dessa lição 9. Assinale com X a alternativa correta. Em terra estranha,
como cativo, ele acabou por tornar ministro particular do rei, seu nome Mordecai, letra A, Mordecai, às vezes Mardoqueu, depende da tradução. 9:22, o rei Ciro apresentou-se ao ler o próprio nome nas profecias sobre a volta dos judeus à sua pátria. As profecias foram escritas por, letra B, Isaías. 9:23, a mensagem divina através dos profetas, estimulando o povo à reconstrução do templo, foi: o meu espírito permanece no meio de vós. Letra A, não temais. Letra A, não temais. 9:24, a órfã que se tornou rainha foi, letra C, Esther. 9:25, o primeiro-ministro de Assuero que mandou construir uma forca para executar Mordecai foi Amã, letra C. Com isso, nós concluímos mais uma aula do curso da ETA de livros históricos. Nessa lição, nós abordamos o livro, metade do livro de Esdras e o livro de Esther. Volte para a lição de número 10, onde nós iremos concluir os livros históricos, falando de Neemias, e também da conclusão do livro de Esdras. Se você não é aluno, está assistindo a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Se você deseja se tornar aluno, então nos procure para fazer sua matrícula. Ao fazer sua matrícula, você terá acesso ao livro da própria, curso da ETAD, que é o livro dos livros históricos. Nós lhe daremos acesso ao livro. Você não só terá acesso ao livro, você também terá acesso ao WhatsApp do aluno, para que você possa, dessa forma, fazer os seus testes e preencher a sua avaliação. Então, acione o nosso canal também no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Clique naquela foto redonda e ali você vai encontrar o acesso a 200, se você clicar no playlist, a 228 pastas, com um total de 6.400 vídeos. Se você descer na primeira pasta, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e entre ali para que você adquire cada vez mais conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. O aluno agora tem 10, 15 minutos e voltamos daqui a pouco para a aula de número 10 e a conclusão dos livros históricos.